Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência a mais uma aula. Lembrando que nós estamos no capítulo 4, o capítulo 4 é o último capítulo aqui da nossa apostila, da apostila 1. Eu sei que vocês já devem ter recebido a apostila 2 e depois a gente, é claro, vai dar sequência a ela, certo? Eu vou fazer uma explicação rápida sobre o teorema fundamental da proporcionalidade e em seguida vou falar sobre o teorema de Tales, o importante teorema de Tales. Tanto numa quanto na outra explicação, obviamente nós não vamos fazer a demonstração desses resultados, porque essa demonstração ela requer um tempo e também requer outros conhecimentos que ainda nós não estamos prontos aqui nesse ponto do nosso estudo para falar, ok? Então a gente vai dar sequência e explicar. Nesse capítulo, uma coisa importante que a gente vai rever é a semelhança de triângulos, mas vai ficar para o próximo vídeo, tá legal? Então vamos lá, pegando aqui nossa varinha mágica de sempre. Vamos dar uma recordada, eu sei que o ano passado vocês viram isso, mas é importante a gente rever esse tópico porque no primeiro ano a gente faz mesmo a revisão de geometria plana. Então, antes de começar a falar da geometria, eu quero recordar duas coisas com vocês importantes. O que significa a palavra razão? O que significa razão? A razão, pessoal, ela é a divisão de uma grandeza por outra grandeza. Pode ser da mesma espécie que ela ou não. Então, por exemplo, lá em física, a velocidade é uma razão. É a razão com a qual o espaço se modifica no tempo. Então, o professor está dividindo o espaço, o ΔS, pelo ΔT. Então, isso é uma razão. A aceleração é uma razão. A vazão lá na engenharia é uma razão. É o que? A vazão é a variação do volume no tempo. Então, todas essas grandezas, elas são chamadas de razão. Então, por exemplo, na sua sala, se tiver 30 alunos e 20 são meninas, a razão do número de meninas para o total da sala é 20 sobre 30. Corta os zeros, 2/3. Isso significa que para cada 3 pessoas, 2 são meninas. Então, a razão 2/3 quer dizer isso, né? Então, aqui nós temos a razão AB. Também é importante lembrar que quando duas razões são iguais, né, são equivalentes, vamos supor que a razão A sobre B ela é igual a C sobre D. Então, a gente chama isso de proporção. E toda proporção vale a seguinte equivalência aqui, ó. Esse símbolo aqui quer dizer equivalente. Que se A dividido por B é a mesma coisa que C sobre D, pessoal, significa que A vezes D é igual a B vezes C. Isso chama-se produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é a famosa multiplicação em cruz que a gente fala, né? Na verdade, esse é um abuso de linguagem, esse termo multiplicação em cruz não existe, né? Mas a gente fala justamente para o aluno lembrar, né? Ó, AB é igual a BC, certo? Então, são dois lembretes importantes aqui. Agora, duas mensagens para vocês. Primeiro, o famoso teorema fundamental da proporcionalidade. O que significa isso? Se uma reta paralela a um dos lados do triângulo intersecta, quer dizer, encontra os outros dois lados desse triângulo, então essa reta paralela, ela divide esses dois lados na mesma razão. Olha no desenho aqui, ó. ABC é um triângulo, certo? Imagine que essa reta aqui, que eu batizei de R, ela está intersectando os lados AB e AC nos pontos, respectivamente, D e E, ok? Então, essa reta admite, olha o símbolo aqui, ó, R, essa reta R, ela é paralela a BC. Então, se essa reta aqui for paralela a esse lado, significa que esse tamanho é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse, e assim como tudo aqui vai ser proporcional a esse. Então eu escrevi só duas razões, ó. Eu escrevi que AB
a distância de A até B, está para AC, que é tudo lá do outro lado, aqui, assim como AD está para AE. Também você pode interpretar assim, ó, AD, que é esse pedacinho, dividido por DB, guarda a mesma proporção que AE sobre EC. Esse é o famoso teorema fundamental da proporcionalidade. Uma coisa que a gente não pode esquecer, galera, que esse importante teorema, lembrar que o teorema é uma afirmação que requer uma demonstração, uma prova matemática, nós não vamos fazer essa prova aqui, certo? Beleza? Nós vamos ficar só com o fim do filme aqui, ó, que é a informação. Esse teorema afirma isso. Essa afirmação que está nesse quadrinho em português está traduzida aqui para o matematiquês, certo? Beleza. Agora, uma consequência de saber isso é o famoso teorema de Tales, certo? O que o teorema de Tales diz? Ele diz o seguinte: se duas retas são transversais a um conjunto de retas paralelas, a razão, olha lá, dos comprimentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes da outra. Parece ser difícil, mas é interessante que vocês leiam mais de uma vez isso e pensem sobre isso aí, certo? A tradução para o matematiquês disso é o que vocês estão vendo aqui, ó. Imagine um feixe de retas paralelas. Isso aqui é uma transversal e outra transversal. Esse tamanho aqui, galera, que eu chamei de Azinho, ele não é igual ao Czinho, ele é proporcional ao Czinho. Assim como o B, ele vai ser proporcional ao D, certo? É claro que se eu pegar tudo, ó, quanto que dá esse tamanho mais esse? Vai dar A mais B. Então, A mais B vai estar para C mais D lá do outro lado, assim como esse pedacinho vai estar para esse, ou esse pedacinho também vai estar para esse. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer de outro em correspondência. É o que o teorema está dizendo. É um teorema muito importante da matemática. Ele tem uma demonstração também, uma prova formal, até que não é muito difícil provar o teorema de Tales quando os segmentos são números fracionários ou números inteiros. Mas é um pouco mais sofisticada a demonstração de quando os segmentos são números irracionais. Por exemplo, imagina que esse segmento aqui fosse a raiz quadrada de 2 e tal. Aí requer um conceito que se vê lá na universidade, que é um conceito de limite, etc. e tal, que a gente não vai comentar. Eu sei que todo mundo já viu o teorema de Tales, tá? No próximo vídeo eu vou dar uma aplicação, exercícios para a gente treinar essa ideia, e aí em seguida é jogo rápido. Eu não vou ficar muito no teorema de Tales, porque o foco é a semelhança de triângulos, tá ok? Beleza? Até daqui a pouco!